Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre a Grande Guerra nessa Nerdologia sobre a maior batalha naval da história moderna na Jutlândia. Imagine 249 navios, somando mais de 1 milhão de toneladas de aço, com mais de 100 mil marinheiros, combatendo por cerca de 36 horas. Os números gigantescos ajudam a explicar por que a Batalha da Jutlândia é a maior batalha naval da história moderna e a mais decisiva da Primeira Guerra Mundial. Na virada do século XIX para o século XX, o Reino Unido era a maior potência naval do mundo. Cerca de metade dos navios mercantes mundiais eram britânicos, conectando as ilhas europeias ao seu império colonial pelo globo. A economia britânica dependia de sua expansão imperialista e, além de abastecer o Reino Unido, os navios mercantes britânicos eram usados para fazer comércio entre outras regiões. Para manter esse império e proteger essas rotas marítimas, o Reino Unido mantinha a maior marinha de guerra do mundo. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, a Marinha Real Britânica contava com centenas de navios, incluindo 18 modernos encoraçados do tipo Dreadnought, o navio que, ao entrar em serviço em 1906, criou a imagem que a maioria das pessoas tem de um encoraçado, um navio de guerra, sedimentada na cultura pop, com seu desenho revolucionário que deixou todos os navios existentes obsoletos e seu nome tornou-se sinônimo para esse tipo de encoraçado. A maioria desses navios britânicos estava concentrada na Grande Frota, sediada no extremo norte das Ilhas Britânicas, com a missão de proteger as ilhas, os navios que chegavam e a capital do país. No mesmo período, no Império Alemão, tivemos a coroação de Guilherme II como Kaiser, imperador. Ele instituiu a Weltpolitik, política global, ou seja, o desejo de consolidar a Alemanha não apenas como uma potência europeia, mas como uma potência mundial. Isso incluiu uma expansão imperialista pelo mundo, com a busca por colônias e maior papel no comércio mundial. Para atingir esses objetivos, o governo alemão promoveu 5 leis navais entre 1898 e 1912 para expandir o orçamento da Marinha de Guerra alemã, encomendar novos navios e aumentar o tamanho da marinha para que pudesse competir com a Marinha Real Britânica. Como consequência, os britânicos, se sentindo ameaçados, passaram a investir cada vez mais em suas próprias forças navais, criando uma corrida armamentista entre as duas potências europeias. Essa corrida armamentista é, para o historiador Christopher Clark, uma das origens do conflito, já que colaborou para a escalada de tensões entre alemães e britânicos e para que os britânicos buscassem aliados criando a Entente, junto com a França e a Rússia. A estratégia alemã era dupla. Primeiro, usar os navios menores e mais velozes, assim como submarinos, para atacar diretamente os navios mercantes britânicos, sufocando a economia das ilhas. Segundo, usar os grandes encoraçados como uma ameaça para a frota britânica, para impedir que os grandes navios britânicos pudessem ser deslocados. Essa estratégia, chamada de frota em existência, não necessita de um grande confronto. Trata-se de usar a influência de uma força naval na estratégia do inimigo. No início da guerra, a Alemanha tinha a segunda maior marinha do mundo, com navios mais modernos do que os britânicos, mas uma frota menor. Por isso, na Guerra Naval do Mar do Norte, a estratégia adotada pelo almirante Hugo von Pohl nos primeiros anos do conflito foi a de buscar batalhas localizadas, onde a vantagem numérica britânica não fosse decisiva. Com isso, os alemães pretendiam derrotar os britânicos pouco a pouco. A Guerra Naval no Mar do Norte durante a Primeira Guerra Mundial, embora não seja muito conhecida em comparação à guerra submarina ou às trincheiras, foi muito importante, pois os britânicos bloquearam os portos alemães, sufocando a economia alemã e a importação de produtos importantes para a guerra. Por conta disso, os alemães decidiram mudar sua estratégia. O almirante von Pohl adoeceu e foi substituído por Reinhard Scheer, mais jovem e considerado mais agressivo. Ele acreditava que a marinha alemã, embora inferior em números, compensaria isso pela qualidade de seus navios. Principalmente, era urgente romper o bloqueio naval. A nova estratégia, então, era buscar uma batalha em larga escala que pudesse ser decisiva em diminuir as capacidades navais britânicas. O Reino Unido também passou a buscar uma batalha maior para aproveitar sua superioridade numérica e diminuir a ameaça que a frota alemã representava ao comércio britânico.
O plano alemão era posicionar grupos de submarinos na costa leste britânica e, ao mesmo tempo, enviar uma esquadra comandada por Franz Ripper com 5 modernos cruzadores pesados para atrair uma parte da esquadra britânica comandada pelo almirante David Beatty. Os submarinos, então, detectariam os movimentos britânicos e orientariam a navegação da frota principal, que destruiria a esquadra de Beatty, atraindo a frota principal britânica, comandada por John Jellicoe, para uma grande batalha. O plano alemão, entretanto, deu errado por 2 motivos. Primeiro, um adiamento no plano original fez submarinos alemães ficarem muito tempo no mar, saindo de suas posições. Segundo, os britânicos interceptaram as comunicações alemãs e descobriram o plano. Por isso, não dividiram sua frota como esperado. No dia 30 de maio, a grande frota britânica navegou ao encontro da frota principal alemã, a oeste da costa da Dinamarca, a península da Jutlândia, nome mais conhecido da batalha. Os alemães usam o termo Batalha de Skagerrak, nome do estreito que separa a Jutlândia da Escandinávia. No dia 30 de maio, Beatty surpreendeu a esquadra de Ripper. Apesar de ser surpreendido, o alemão conseguiu manter o combate e atrair a esquadra britânica para o mesmo trajeto da frota principal alemã. Ao avistar a força alemã, Beatty deu a volta para reunir seus navios com a frota principal britânica. Nessa primeira ação, os alemães afundaram 2 navios pesados britânicos. A frota de alto mar alemã mudou seu curso, perseguindo a grande frota. Um relatório britânico feito após o conflito afirma que, ao bater em retirada, Beatty desperdiçou a vantagem tática que os britânicos tinham, colocando os alemães em perseguição. As 2 gigantescas frotas, somando 249 navios, se enfrentaram diretamente 2 vezes. 14 navios britânicos e 11 alemães afundaram, com quase 10 mil mortos. A batalha é marcada por ter sido registrada em fotos, algo incomum para o período, incluindo alguns dos afundamentos. Muitos dos encouraçados britânicos que afundaram foram devido à explosão de munição no paiol, e uma delas é considerada uma das maiores explosões não nucleares já registradas. Temendo maiores perdas, durante a madrugada, a frota alemã retornou para seu porto. A batalha foi uma vitória tática alemã, mas manteve o impasse naval, já que não conseguiram forçar uma derrota decisiva. Principalmente, o bloqueio naval britânico continuou, com a economia alemã sofrendo muitos impactos na guerra. A marinha alemã aceitou que sua frota havia sido contida e focou seus esforços e recursos para a guerra submarina irrestrita, o que colaborou para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Após a derrota alemã, sua poderosa frota foi tomada como troféu de guerra para ser distribuída entre as potências vencedoras. Os marinheiros alemães, para evitar essa humilhação, afundaram os próprios navios no porto britânico de Scapa Flow, hoje uma espécie de cemitério de navios. Lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história da fundação de Roma, comentaram que, quando falamos que Rômulo matou Remo e fundou a cidade de Roma, na imagem a coroa foi colocada em remo. Pedimos desculpas pela confusão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a Primeira Guerra Mundial e até a próxima.